Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós neste dia, que é o 10 de janeiro de 2023, né? Estamos aqui dando graças a Deus pela conservação das nossas vidas, por tudo mais que Ele tem feito para nós, né? Em nossas vidas. Principalmente pelo discernimento da igreja, né? E das religiões, né? De onde nós saímos, porque vimos que ali só existe iniquidade e abominação, né? No nome do Senhor Jesus. Engano, dinheiro, né? Não é isso? Riqueza, engano, mentira, em nome de Jesus, né? Usando o Evangelho para enganar as pessoas. Então vamos dar graças a Deus, né? E pedir a Ele que Ele nos dê perseverança, vigilância, né? Obediência à palavra. Porque o Senhor Jesus, Ele disse, ó, sem mim nada podeis fazer, né? Então nós temos que, precisamos da ajuda dEle, da sua proteção, né? E amém, graças a Deus. E vamos continuar aí com a nossa história, né? Com os nossos vídeos de história, para chegarmos aos nossos dias e examinarmos, né? À luz aí da história, todas essas religiões que estão aí falando em nome de Jesus, né? Porque as outras nem nos interessam, né? Pode até interessar, mas em princípio não, né? Porque eles estão invocando deuses que não existem, né? E as religiões também estão invocando um Jesus que não existe, né? Mas estão falando em nome dele e usando as escrituras e a palavra. Então nós paramos aqui naquilo que se chama de Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra religiosa, né? Entre o quê? Entre católicos e protestantes, né? Então, quer dizer, as divergências eram tão grandes, né? E, digamos assim, o ódio, né, era tão grande, né? Parece até os dias de hoje, né, irmãos? Só está faltando ter uma guerra aí entre nós, né? Aqui no Brasil e no mundo de novo. Mas a raiva era tão grande uns dos outros que, né, tiveram que passar 30 anos guerreando, né? E o estupim dessa guerra foi o quê? Foi uma coisa que foi chamado de defenestração de Praga, em 1618. Defenestrar é o quê? É você jogar alguém pela janela, né? O verbo significa isso. Defenestrar, jogar alguma coisa pela janela. Então essa defenestração de Praga, que é, né, a capital lá de um daqueles países lá do leste, que eu não me lembro qual é, né? Aí no ano de 1618, né? O que aconteceu? Alguns protestantes lá da Boêmia, né? Boêmios, né, da região lá do leste, né, da Europa, eles jogaram pelas janelas do palácio, né, os representantes do imperador Ferdinando II, ou Fernando II, né, que era o imperador do Sacro Império Romano, né, e Germânico, que defendia o Papa, né, era católico, e ele estava perseguindo, né, os protestantes. E aí, o que eles fizeram? Em represália, né, as perseguições, esses protestantes, né, boêmios, foram lá na cidade de Praga, que era a capital deles lá, no ano de 1618, e quem estava lá no palácio, eles pegaram e jogaram pela janela. Então ficou aí como defenestração de Praga, o nome aí desse evento, né? Desse acontecimento. Isso aí foi o estupim da Guerra dos 30 Anos, né? Aí a maioria da população da Boêmia era protestante, né? E o Ferdinando, o imperador, ele era católico, né? Então esse Ferdinando II aí, o que ele fazia? Ele reprimia, né, os protestantes,
destruindo os templos deles, né, as casas deles, né, e impondo o catolicismo, né, na marra, né, na força. E aí então se provocou uma guerra, né, se levantaram uns contra os outros, e aí os historiadores aí distinguem essa guerra em 4 períodos, né, 4 fases, 4 períodos. O primeiro período durou de 1618 até o ano de 1633. E esse período foi chamado de período boêmio, né? Que começou lá, né? Certo? Depois da defenestração de Praga. E aí o que aconteceu? Os protestantes eles foram derrotados, né? Nesse primeiro período. Aí veio o segundo período, né? Que foi chamado de período dinamarquês. Olha aí, a guerra já foi lá para a Dinamarca, que durou de 1625 até 1629. E aí, nesse caso, aí, os protestantes, de novo, foram derrotados, né? Lá na Dinamarca, na fase da Dinamarca. Né? Aí, com isso, houve o quê? Houve um decreto, né? Um edito, né? Chamado Edito da Restituição, né? Aí o Fernando II, né, o Ferdinando II, sei lá, o nome desse imperador, ele fez um edito chamado Edito da Restituição, que foi o quê? Determinando a devolução das terras, né, da Igreja Romana, né, que foram tomadas pelos protestantes desde 1522. Confusão, né? Confusão grande, né? Então eles tomaram as terras dos romanos, dos católicos, e agora os católicos estão tomando as terras de volta. Tomaram, né? E aí os protestantes foram expulsos, né, das terras governadas pelos príncipes católicos. Somente os luteranos foram tolerados, né? Só quem era luterano foi tolerado, né? Aí o terceiro período dessa guerra é chamado de período sueco, né? Da Suécia, né? E durou de 1630 a 1634. Né? Os protestantes saíram vitoriosos dessa vez, né? Aí o que aconteceu? Aí o norte da Alemanha, né, foi libertado da dominação dos católicos, né? Certo? E a última fase, o último período, que durou de 1635 a 1648, a França, do cardeal de Richelieu, né, que os irmãos conhecem bem aí na história, se aliou aos protestantes para combater o imperador do Sacro Império Romano e também o imperador da Espanha. Olha aí que coisa, né? Certo? A malícia, né, dessas pessoas, né? Então houve aí uma aliança, né, de católicos contra católicos a favor dos protestantes, nessa fase aí, que foi a última fase da guerra, né, dos 30 anos. Pô, aí eles cansaram de brigar, né? Ninguém vencia ninguém, um vencia uma batalha, outro vencia a outra, só dava empate, né, digamos assim. E aí eles então resolveram fazer, rapaz, vamos parar de brigar e vão trabalhar, né? Aí no ano de 1648, esses brigões, né, protestantes e católicos, eles assinaram um tratado, né, de paz, chamado a Paz de Westfália, né, que é uma cidade, né. E aí essa Paz de Westfália reconheceu os estados protestantes, né, como a Holanda e a Suíça, né, e reconheceu, né, e a França tornou-se hegemônica na Europa, né. Aí o tratado pôs um fim às disputas religiosas, né, ao reconhecer o luteranismo
e o calvinismo como religiões, né? Aí nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós.